O capítulo começa quando Bahar retorna ao quarto onde estão seus filhos, mas desta vez na companhia de Nezir. Bahar, tentando esconder seu medo, diz a Doruk que o Sr. Nezir lamenta o que aconteceu pela manhã e pediu-lhe que deixasse os dois jantarem juntos enquanto ela ficaria no quarto para comer com Nisa. Doruk pensa por um momento, olha para Nezir e aceita seu pedido. Poucos minutos depois vemos Nezir e Doruk. Os dois estão jantando enquanto Doruk fica olhando para ele. Nezir coloca a mão dentro do casaco e Doruk se afasta assustado pensando que vai sacar uma arma. Nezir pede que ele se acalme e tira um osso de galinha para brincarem juntos. Doruk pega o osso também e os dois o quebram, depois sorriem e continuam comendo. Por outro lado, Sirin está em seu quarto organizando suas roupas. Atice entra e a parabeniza por arrumar seu quarto sem ser solicitada. Ela conta ainda que amanhã terão muito trabalho, pois terão que pegar vários pedidos de sobremesas. Sirin pede que ele não se preocupe, pois ela o ajudará em tudo o que precisar e receberá os pedidos. Atice, surpresa com a atitude positiva da filha, pergunta como foi o dia de ontem quando ela saiu com Henry. Sirin conta que eles só conversaram sobre suas vidas e quando perceberam já havia passado muito tempo. Atice pergunta se ele realmente gosta de Henry, porque se sim significa que eles ouviram suas orações para que ele finalmente esqueça aquele homem sua. Sirin sorri e responde que talvez ela goste dele e Atice diz que acha que Henry também gosta dela. Ela até perguntou se ele poderia deixá-la trabalhar no café, embora ela possa ter mudado de ideia depois que Seida se opôs por defender a posição do Bahar. Sirin apaga o sorriso e diz que Seida não deve se envolver com o que não lhe interessa. Provavelmente ela fez isso porque também está interessada em Henry e de agora em diante só vai querer sabotá-los. Atice não diz nada e sai da sala. Ela vê que Enver está na sala terminando de falar com um amigo de Arif ao telefone e pergunta o que aconteceu. Enver lhe dá a má notícia de que Arif e Yusuf foram oficialmente presos e estão na prisão agora. Ele pede que ela conte a ele. Sei do que está acontecendo, já que ela também tem o direito de saber, mas Atice pede que ele mesmo ligue para ela. Enver liga para Seida. Sarp está tentando cuidar de Munir após o ataque das abelhas e pergunta se ele é alérgico à picada desses insetos. Munir acena com a cabeça e conta que isso já aconteceu antes. Quando ele era criança foi levado às pressas para um hospital porque não conseguia nem respirar. Sarp conta que desta vez aconteceu a mesma coisa, ele percebeu que também não estava respirando bem e até temeu por sua vida já que ninguém os ajudou. Munir avisa que ninguém vai ajudá-los naquela casa, pois todos têm medo de falar alguma coisa. Sarp diz que é verdade, mas ao vê-lo naquele estado pensou que pelo menos seu irmão viria. Munir diz que também não esperava que ele fizesse isso, não faria mesmo se morresse. Azim está ouvindo e observando-os através de um computador em seu quarto. Ele ouve como Munir diz que nunca esperava isso de seu irmão, então eles vão brigar. No final são irmãos, têm os mesmos pais, viveram e cresceram juntos, eles compartilham o mesmo sangue. Eu sabia que ele estava chateado, mas nunca teria imaginado isso. Sarp diz a ele que talvez seu irmão também tenha medo de Nezir. Um angustiado Munir diz a ele que se ele estivesse no lugar de Azim ele nunca permitiria que algo assim fosse feito com ele, sua vida estaria em perigo, mas isso não importa mais. Ele começa a adormecer e Sarp pede para ele descansar e conversar com ele se precisar de alguma coisa. Munir dorme e Sarp pensa enquanto ele toca algumas mordidas em sua mão. No dia seguinte, na prisão, vemos Arif e Yusuf sentados em suas camas. O velho Cocolizo diz ao filho que o advogado que lhes enviaram é completamente inútil. Arif diz que é melhor ele ficar quieto se não tiver dinheiro para pagar outro advogado. Yusuf diz que eles não deveriam gastar suas economias por enquanto, deveriam ver quem é o melhor advogado do governo e então verão o que fazer. Um guarda entra na cela e avisa Arif que seu advogado já chegou para falar com ele. Arif é levado para outra sala onde encontra uma mulher muito bem vestida. Ela se apresenta como advogada dele e os dois se sentam. O advogado diz a Arif que a sua situação não é nada animadora. Aparentemente alguém está a tentar incriminá-lo e não será fácil provar que ele não é o culpado. Arif pergunta se eles ficaram presos por muito tempo e o advogado responde que a única coisa que ela pode lhe dizer é que ele tem um desafio muito grande pela frente. Antes de tudo gostaria de saber quem eles devem enfrentar. Arif agradece por ter vindo, mas o advogado interrompe e pergunta se ele a está subestimando por ela ser mulher. Não deveria, já que ela é melhor que muitos homens em seu trabalho.
Arif diz a ele que não é isso, ele queria dizer que não tem ideia de quem eles estão enfrentando ou de quem está tentando incriminá-los. A advogada pega um caderno e pede que ele conte tudo o que sabe sobre o caso desde o início e com todos os detalhes. Ele precisa saber tudo relacionado à morte de Yelis. Arif diz que infelizmente não pode dizer nada, pois estão sentados sobre uma bomba que pode explodir se mover e machucar muitas pessoas que ele ama. Ele tem muito medo de fazer coisas erradas e não quer machucar ninguém. A advogada o encara e diz que acha que ele está tentando proteger Bahar Sesmeli, já que ele é a única pessoa que não foi vista desde aquele dia de homicídio. Ela já tem mandado de prisão por não comparecer para depor e tem certeza de que estava naquela casa antes do homicídio. Ela conta a Arif que estudou muito bem o caso antes de ir vê-lo e ao saber que Bahar Sesmeli foi sequestrado por seu ex-companheiro, que foi considerado morto pouco antes do crime ser cometido. Isso é algo que lhes dá muitas pistas. Arif fica surpreso com tudo que o advogado sabe e pergunta se sua teoria está correta ou não e se é verdade que Sarp Sesmeli está vivo. Arif começa a ficar chateado e pergunta se aqueles homens a enviaram. Então ele diz a ela que não a quer como advogada. Ele se aproxima da porta pedindo para ser levado para sua cela, mas o advogado lhe diz que todo mundo sempre tem algo para proteger e se ele sair por aquela porta não poderá ajudar ninguém agora. O guarda abre a porta e Arif apenas encara o advogado. Sirin sai de casa com Atice e carrega alguns bolos nas mãos. Os dois se despedem e seguem caminhos separados, enquanto Atice caminha ela conhece seu vizinho. Esta é a mesma mulher que viu Enver trabalhando no mercado. A vizinha pergunta se ela trabalha em outro negócio e Atice responde que sim, ela trabalha em uma cafeteria e está feliz lá. A velha fofoca diz que ela está bem, embora ela tenha conhecido recentemente seu marido Enver e tenha sentido muita pena dele. Atice pergunta o que ela quer dizer, a mulher apenas lhe diz que as pessoas devem trabalhar no que quer que seja, já que o dinheiro não vem sozinho. Ela se despede de Atice que continua seu caminho, mas a senhora para e corre até chegar novamente para o vizinho. Ela diz a ele que é melhor eles caminharem juntos e pede que ele conte o que sabe sobre Enver. Eles estão andando e conversando, quando de repente, ao longe, Atice vê seu marido descarregando algumas cestas de um caminhão e se esforçando muito. Atice fica decepcionada e a vizinha pede que ela perdoe, pois ela não sabia que não sabia do emprego do marido. Enver, ao perceber isso, persegue Atice pedindo perdão. Ela, chorando, apenas abre os braços e o abraça com força. Atice diz a ele que não há nada no mundo que ele não seja capaz de fazer por sua família e que até daria a vida. Enver diz que é verdade e a convida para tomar um chá quente na loja. Arif volta para a cela e imediatamente o guarda pede a Yusuf que saia para ver seu advogado. Arif senta na cama e lembra o que aconteceu com o advogado. Ela pediu que ele fechasse a porta novamente, depois se levantou e disse que sabia que ele não confiava nela e por isso se recusava a contar como as coisas aconteceram. No entanto, ambos podem chegar a um acordo. Ela propôs contar a ele seu segredo em troca do dele. Além disso, você não usará o que ele lhe disser se ele não o autorizar, e é por isso que você não tem nada a perder. Yusuf volta para a cela e diz a Arif que achou o advogado um pouco arrogante e não lhe inspirou muita confiança. Esses homens podem tê-lo enviado para deixá-los na prisão. Porém, segundo lhes foi dito, enviariam alguém do governo e é isso que esperam, já que não pretendem pagar os seus honorários. Arif lembra que o advogado lhe contou seu segredo e que ela também é filha de Yusuf, é irmã de Arif. Munir continua se recuperando das picadas de abelha trancado no quarto com Sarp. Munir pergunta se eles vão deixá-los morrer de fome e quanto tempo uma pessoa pode suportar nesse estado. Sarp apenas diz a ele que seja lá o que Nezir esteja planejando, isso está apenas começando. Nesse momento, a porta se abre e Nezir entra, batendo palmas enquanto diz que eles deveriam estar gratos por terem vivido mais um dia graças a ele. Ele então olha para Munir e zomba de seu inchaço. Nezir senta ao lado de Sarp e diz que eles devem estar entediados, então vão tocar alguma coisa. Azim tira 3 cartões de um envelope e os coloca de cabeça para baixo no chão. Nezir ordena que ele escolha um deles, mas Sarp decide não obedecer. Azim então obriga Munir a escolher por Sarp. Munir, ainda gravemente ferido, olha para Sarp e escolhe a carta do meio. Nezir rapidamente pega e Azim vira as outras 2 cartas.
Estas são duas fotografias de cada um dos gêmeos, Ali e Homer. Surpreso, Sarp se vira para ver Nezir, que lhe mostra a carta em suas mãos com uma foto de Doruk. Sarp implora que ele não machuque seus filhos e é melhor apenas matá-lo de uma vez por todas. Nezir lhe dá a foto e diz que é melhor ficar com ele, pois logo ele vai querer ver a cada segundo. Sarp tenta acertá-lo, mas é atingido por um guarda que o deixa no chão. Nezir e seus homens vão embora e Sarp bate na porta e nas janelas gritando e chorando por seu filho Doruk. Ele fica apavorado e toca a cabeça sem saber o que fazer, depois olha a foto do filho e não para de implorar. Nezir observa a reação de Sarp da sala em seu telefone e finalmente ordena que Azim traga a criança até ele. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!